Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a uma sugestão que vocês fizeram, que seriam fazer vídeos comparando fundos imobiliários. Eu já fiz um aqui sobre o Max Render e o Iridium, o MXRF e o IRDM11. E se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card e também na descrição para vocês darem uma olhada. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação sobre os fundos imobiliários de shoppings. Então eu vou pegar o XP Malls e o VISC11 e a gente vai colocar os dois fundos imobiliários lado a lado e ver qual seria o melhor. E é claro que antes de ir para o vídeo, antes de mostrar os dois fundos imobiliários, eu já quero saber o que é que vocês acham dele. Então comenta lá embaixo para mim qual vocês preferem, quais vocês investem, se investe num, se investe no outro, se investe nos dois. Comenta lá embaixo que eu quero saber. E aproveita também para dar aquela força, já curtindo esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e quer acompanhar mais vídeos sobre fundos imobiliários. Bom, os fundos de shopping sofreram bastante com essa crise. Teve um baque pesado no preço das cotas e isso impactou diretamente no resultado que eles distribuíam. Uns mais, outros menos, como a gente vai ver aqui no vídeo. E para começar essa comparação, para colocar os indicadores lado a lado, eu vou começar usando o site Status Invest. E nele a gente já pode ver que o preço da cota do XP Mall, do XPML, está R$ 103,96, enquanto o fundo VISC11 está R$ 105,45. Bom, o dividend yield dos últimos 12 meses foi gravemente impactado nos fundos de shopping, porque simplesmente a gente passou alguns meses com todos os shoppings do Brasil fechados. E alguns fundos imobiliários optaram por não distribuir, outros tiveram a sua distribuição extremamente reduzida, e isso aí acabou impactando, porque quando a gente pega aí dos 3, 4 meses de distribuição menor, o dividend yield dos últimos 12 meses fica menor. E aí a gente tem o VISC11 ganhando nesse sentido, porque conseguiu distribuir nos últimos 12 meses, 6,18% contra 4,55% do XP Mall. O VISC11 conseguiu ganhar essa batalha porque talvez por sorte ele tinha feito lá uma emissão recente e tinha bastante caixa investido lá em renda fixa quando a crise pegou a gente. E aí o resultado financeiro desse caixa investido, somado a um resultado não distribuído que o fundo tinha, ele conseguiu lá pagar as contas dele, pagar as taxas de administração, que foram também, uma parte delas foram diferidas para pagar mais na frente. Ele conseguiu continuar distribuindo para o cotista pelo menos o CDI. Ao passo que o XP Mall, ele decidiu já no primeiro mês, uma decisão acertada do meu ponto de vista, congelar a distribuição. Porque assim ele conseguia deixar o caixa dele mais saudável, caso ele precisasse colocar dinheiro em algum empreendimento para pagar condomínio, para manter, fazer aquela manutenção do shopping lá. Já que ele não tinha um caixa tão grande, ele foi no pior caso. Lembrando que o XP Mall ele já voltou a distribuir no mês passado, distribuiu 27 centavos, e o VISC11 ele vem distribuindo lá 18, 19 centavos. Hoje, a gente já tem nos dois fundos 100% dos shoppings reabertos, o que não quer dizer que já nos próximos meses a distribuição de rendimento vai se normalizar, vai ser igual ao período pré-crise, vamos dizer assim. Os shoppings estão reabertos, mas não estão funcionando lá a pleno vapor. Isso vai demorar alguns meses, talvez, para recuperar tudo aquilo que a gente vinha. Quando a gente olha para o PVP, o preço sobre o valor patrimonial da cota, a gente vai ver que o VISC está ganhando isso. Ele está um pouco abaixo do que o do XP Mall, o que pode indicar que no VISC11 está representando lá uma maior oportunidade em relação ao XP Mall, mas também indica que o mercado vê um risco menor no XP Malls, quando ele precifica esse fundo imobiliário um pouco acima do VISC11. Acima que eu falo quando a gente pega o preço sobre o valor patrimonial e não o valor da cota em si. O VISC11 tem mais caixa, como eu falei, tem bastante caixa. E aqui o Status Invest coloca isso como sendo uma forma negativa, mas a gente percebe que durante essa crise ter esse caixa foi fundamental para o fundo continuar distribuindo, ao passo que o XP Mall, por não ter esse caixa todo, congelou as suas distribuições. Quando a gente vê a liquidez, quando a gente olha para a liquidez e a liquidez média, o volume lá médio diário do XP Mall é cerca de 1,5 milhão a mais do que o VISC11, isso só mostra que o XP Mall é um fundo maior, é um fundo com maior número de cotistas, é um fundo mais robusto do que o VISC11. Quando a gente olha a liquidez, isso não seria um ponto negativo para nenhum dos dois fundos. Eu gostaria que o Status Invest fosse mais completo nessa comparação de fundos imobiliários. Ele poderia colocar aqui diversos outros indicadores para a gente comparar, mas enfim, paciência.
Eu vou seguir agora com resultados, com números que eu fui buscar direto nos relatórios de cada fundo. E bom, analisando o patrimônio líquido de cada um deles, a gente vê que o XPMOL ele se prova sendo mais robusto do que o VISC11, quando ele apresenta o patrimônio líquido lá bem próximo dos 2 bilhões de reais. Ao passo que o patrimônio líquido do VISC está lá na casa dos 1 bilhão e 700, que ainda é muita coisa, é uma diferença lá de 300 milhões. E quando a gente pega em números grandes assim, termina sendo uma diferença pequena. Lembrando que desses 1 bilhão e 700, cerca de 300 milhões é de caixa investida, é dinheiro que o VISC11 tem na mão, que ainda não está de fato investido em algum shopping para gerar valor para o cotista. A diferença mais impactante entre esses dois fundos, eu acredito que seja a taxa de administração. Quando a gente pega o XPMOLs, a gente vê que ele tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, e a gente pensa que é bem baixa, mas na verdade isso é um desconto que foi dado até outubro desse ano. E aí a partir disso, a taxa fica em 0,75% ao ano, que já é bem mais baixo do que o que a gente está acostumado a ver no mercado. Essas taxas elas são regressivas. Quanto maior o patrimônio do fundo, menor é a taxa, proporcionalmente. No VISC11 também é assim, mas no XPMOLs 0,75 já é o menor que ela consegue chegar. E o VISC11 hoje, com um patrimônio líquido de 1,7 bilhão, ele tem uma taxa de administração escalonada, como eu falei, de 1,2% ao ano. Quando ele passar de 2 bilhões, aí essa taxa fica 1,1% ao ano. Que quando você pega a menor taxa que um pode chegar do outro, é uma diferença de quase 60%. Em contrapartida, o VISC11 não tem taxa de performance e o XPMOL ele tem uma taxa de performance lá de 20% do que exceder o IPCA mais 6. Então é uma diferença que termina sendo compensada por essa taxa de performance. Quando a gente vai olhar para os imóveis, para o que realmente tem no fundo, para o portfólio do fundo, a gente vai ver que os dois fundos têm 13 shoppings. Não necessariamente os fundos possuem 100% da participação dos shoppings, mas o VISC11 está presente em 9 estados, enquanto o XPMOL está presente apenas em 6. Ele está mais concentrado lá em São Paulo. Quando a gente pega a ABL, ou seja, a área bruta locável, que é o que de fato o fundo consegue monetizar em termos de metro quadrado, bom, e aí a gente teria um ABL no XPMOLs de 110 mil metros quadrados contra 106 mil metros quadrados do VISC11. São números bem próximos. E é tranquilo, é fácil perceber que em relação ao todo, os números tanto do XPMOLs como do VISC11 são bem próximos. O VISC11, o 20 Shoppings, é um pouco mais antigo do que o XPMOLs. Ele foi fundado lá em 2014, enquanto o XPMOLs começou a ser negociado na bolsa no final lá de 2017. Mas rapidamente o XPMOLs se tornou o fundo imobiliário com o maior número de cotistas. Ele tem hoje lá cerca de 210 mil cotistas. Isso se deve ao fato dele ter a XP como administradora. A XP tem uma grande capilaridade através dos agentes autônomos de investimentos dela. Ela consegue atingir mais investidores do que essas outras gestoras. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimento. Eu estou só mostrando os dois fundos, você aí toma sua decisão individualmente. Eu gosto dos dois fundos, eu invisto na minha carteira pessoal, eu invisto nesses dois fundos e comecei a investir mais pesadamente depois dessa crise, quando os preços caíram. De novo, isso não é uma indicação de investimentos, mas pessoalmente eu gosto mais do VISC11, eu me identifico mais com ele. Por simplesmente isso, é mais uma questão de identificação. Quando a gente pega qualidade, coloca os dois fundos lado a lado, eu vejo que eles estão lá bem semelhantes. Então, comenta lá para mim, eu esqueci de pedir, toda vez eu esqueço de pedir isso no começo. Me dá uma sugestão lá de fundos imobiliários para eu fazer essa comparação, me dá uma sugestão de vídeos, me diz o que é que você achou desse vídeo, é importante para mim esse feedback, para eu entender como é que eu consigo trazer vídeos melhores para vocês. Se você ficou até aqui, não deixe de curtir, hashtag até o fim. Essa é uma forma de eu medir a qualidade do vídeo, se eu estou conseguindo trazer vocês até o final. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.